Jeremias, capítulo 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles
e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir. Mas agora, todos vocês que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada. E agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias, da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías. Eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim e por isso não viverá para ver as coisas boas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei.
Jeremias, capítulo 30. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá: ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem. Será que um homem pode dar à luz a uma criança? Então, por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como uma mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó, será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor seu Deus, e também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se você fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora, todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando.
O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo. Será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria coragem de vir sem ser convidado. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Capítulo 15. Simão e o rei Antíoco VII. Antíoco VII Sidetes, filho do rei Demétrio, estava numa das ilhas do mar Mediterrâneo quando escreveu uma carta a Simão, o grande sacerdote e chefe de todos os judeus, e a todo o povo. A carta dizia o seguinte: o rei Antíoco envia saudações a Simão, o grande sacerdote e chefe de todos os judeus, e a todo o povo. Certos homens de mau caráter tomaram o reino dos meus antepassados. Por isso, eu, agora, resolvi tomar de novo o poder e fazer com que o reino volte a ser o que era no passado. Já alistei um grande número de soldados mercenários e preparei navios de guerra. O meu plano é desembarcar no meu país e atacar os que arrasaram e destruíram muitas das suas cidades. Portanto, quero confirmar que, de acordo com a decisão tomada pelos reis que vieram antes de mim, o povo judeu não precisa pagar certos impostos comuns, nem os impostos especiais. Dou-lhe também o direito de fazer as suas próprias moedas para serem usadas no seu país. Jerusalém e o templo estão dispensados de pagar impostos e taxas. Todas as armas que você fabricou e todas as fortalezas que você construiu e que continuam debaixo do seu comando são suas. O que você deve ao tesouro do rei e qualquer dívida que você venha a fazer no futuro, tudo está perdoado, agora e para sempre. Logo que eu tiver conquistado de novo o meu reino, prestarei as mais altas homenagens a você, ao seu povo e ao templo, a fim de que a sua fama se espalhe pelo mundo inteiro. No ano 174 da era grega, Antíoco invadiu a Síria, o país dos seus antepassados. A maioria dos soldados sírios passou para o lado dele. Poucos ficaram do lado de Trifão. Antíoco foi atrás de Trifão, que fugiu até a cidade de Dor, situada no litoral. Trifão sabia que a sua situação era difícil, pois os seus soldados o tinham abandonado. Antíoco e o seu exército de 120.000 soldados de infantaria e 8.000 de cavalaria acamparam em frente de Dor.
cercaram a cidade e os navios de guerra também atacaram. Assim, atacando por terra e por mar, Antíoco não deixava ninguém entrar, nem sair. Acordo com Roma. Nesse tempo, Numênio e os seus companheiros chegaram a Jerusalém de volta de Roma, trazendo uma carta que tinha sido escrita a vários reis e países. A carta dizia o seguinte: Lúcio, cônsul romano, envia saudações ao rei Ptolomeu VII. Os representantes dos judeus, nossos amigos e aliados, enviados pelo grande sacerdote Simão e pelo povo judeu, vieram aqui para renovar a nossa antiga amizade e a nossa aliança com eles. Trouxeram um escudo de ouro que pesa quase 400 quilos. Portanto, eu resolvi escrever aos reis e aos seus povos, ordenando que não façam nenhum mal aos judeus, nem façam guerra contra eles, que não ataquem as suas cidades ou o seu país, nem se juntem com os que estiverem lutando contra eles. Resolvemos aceitar o escudo que eles trouxeram. Portanto, se alguns homens de mau caráter fugirem do país deles e procurarem se esconder no seu país, peço que os entregue ao grande sacerdote Simão, para que ele os castigue de acordo com a lei dos judeus. Lúcio mandou a mesma carta ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariarathes e Arsaces, e aos seguintes lugares: Sampsame, Esparta, Delos, Mindos, Siciona, Cária, Samos, Panfília, Lícia, Helicarnasso, Rhodes, Fazéride, Cos, Cide, Arado, Gortina, Cnido, Chipre e Cirene. Uma cópia da carta foi enviada também ao grande sacerdote Simão. O rei Antíoco VII, com seus soldados, novamente cercou a cidade de Dor, atacando sem parar e construindo máquinas de derrubar muralhas. A cidade estava toda cercada e ninguém podia sair nem entrar. Simão enviou a Antíoco 2.000 soldados experientes para lutarem ao lado dele. Mandou também prata, ouro e muitas armas. Mas Antíoco não aceitou o que Simão tinha mandado. Ele quebrou todos os acordos que tinha feito com Simão e se tornou seu inimigo. Antíoco enviou a Tenóbio, um dos amigos do rei, para falar com Simão. A Tenóbio levou a seguinte mensagem de Antíoco: Você se apossou de Jope, de Gezer e da fortaleza de Jerusalém, cidades que fazem parte do meu reino. Você arrasou essas regiões, causou enormes prejuízos para o país e tomou muitos lugares que fazem parte do meu reino. Portanto, devolva agora todas as cidades que você conquistou e entregue-me os impostos que recebeu nos lugares que você conquistou fora do território da Judéia. Se você não quiser fazer isso, então me entregue 17.500 quilos de prata. E para pagar todos os prejuízos que você causou e também os impostos daquelas cidades, mande-me outros 17.500 quilos de prata. Se você não me devolver as cidades ou não mandar a prata, então eu irei aí com meu exército e lutarei contra você. Atenóbio, amigo do rei, chegou a Jerusalém e ficou impressionado com o luxo do palácio de Simão, com os armários cheios de vasos de ouro e de prata e com toda a sua riqueza.
Aí entregou a Simão a mensagem do rei Antíoco, e Simão respondeu: Eu não tomei nenhum território que não é meu, nem propriedades que pertencem a outros. O que fiz foi retomar lugares que eram dos nossos antepassados, mas que, durante algum tempo, os nossos inimigos tinham ocupado ilegalmente. Nós aproveitamos a oportunidade de recuperar os territórios que herdamos dos nossos antepassados. Quantas cidades de Jope e de Gezer que você quer receber de volta? A verdade é que elas estavam causando grandes prejuízos para o nosso povo e para o nosso país. Mas pagaremos 3.500 quilos de prata por elas. Atenóbio não disse nada. Voltou furioso para onde o rei Antíoco estava e lhe contou o que Simão tinha dito. E falou também sobre o luxo do palácio dele e sobre tudo o que tinha visto. Com isso, o rei ficou mais furioso ainda. A Judéia é invadida. Naqueles dias, Trifão embarcou num navio e fugiu para a cidade de Ortósia. Aí o rei Antíoco pôs Sendebeu como comandante do litoral e lhe entregou tropas de infantaria e cavalaria. Ordenou que ele invadisse a Judéia, que reconstruísse a cidade de Cedron, reforçasse os seus portões e atacasse o povo judeu. E Antíoco continuou a perseguir Trifão. Sendebeu foi até Jâmnia e começou a provocar o povo judeu. Invadiu a Judéia, pegou muitos prisioneiros e os matou. Ele reconstruiu a cidade de Cedron e deixou lá tropas de cavalaria e de infantaria para que patrulhassem as estradas da Judéia e atacassem o povo, como o rei tinha ordenado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles,
e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso, não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a Igreja de Deus.
façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Salmo 118. Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus,
eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre.